Olá, meu nome é Felipe Couto e nesse vídeo eu vou resolver o exercício matriz escada da OBI 2014. Bom, nesse exercício ele vai dar uma matriz e aí a gente tem que verificar se ela é uma matriz escada ou não. Para ser uma matriz escada, ela tem que seguir essas duas restrições aqui. Por exemplo, se a linha possui uma linha inteira da matriz possui zero, então todas as linhas abaixo dela também tem que possuir zeros. Caso contrário, se seja x o elemento diferente de zero mais à esquerda da linha, importante isso, mais à esquerda, então para todas as linhas abaixo de x e todos os elementos das colunas à esquerda de x e na coluna de x são iguais a zero. Vou mostrar no exemplo aqui como funciona na prática. Se essas duas verificações forem atendidas, a matriz é escada. Por exemplo aqui, e se ela for escada é para imprimir S, caso contrário imprime N. Aqui no caso dela ser verdadeira, como aqui no exemplo, esse aqui é o número mais à esquerda da linha, que é diferente de zero. Então, todos os números aqui tem que ser zero e todos os números à esquerda. Como aqui é o primeiro, então não vai ter nenhum. Mas aqui também é o primeiro número diferente de zero na linha. Todos os números antes tem que ser zero, aqui também. E todos os números na linha de baixo e coluna dele tem que ser zero. Então, daqui para cá também tem que ser zero. Mesma coisa aqui. Primeiro número à esquerda da linha tem que ser zero para cá, tem que ser zero para cá. Aqui no caso tem que ser zero, mas não tem mais para baixo. Então essa é uma matriz escada. E aqui, outro exemplo de matriz escada, que ele dá o tamanho da matriz, né? Esqueci de falar. E aqui, até não ter o primeiro número à esquerda da linha ser diferente de zero, ele vai verificar lá no exercício. E aqui todos têm que ser zero, para cá todos têm que ser zero. E aqui, novamente, o primeiro à esquerda da linha tem que ser zero para cá. E não importa se esses números aqui são zero, porque eles não são, já existe o primeiro aqui, esse primeiro diferente de zero. Então, para essa linha aqui não importa mais quantos zeros tenho, e para essa aqui também não, porque já existe esse primeiro. E aqui também, mesma coisa. E aqui a linha inteira contém zero, todas as linhas abaixo dela também tem que conter zero, todos os elementos tem que conter zero. Por isso essa aqui também é uma matriz escada. E aqui no caso essa aqui, que é um exemplo que não é uma matriz escada, que nesse exemplo aqui, ó, comete esse erro. Aqui todos são zero embaixo desse, do primeiro à esquerda, só que nesse aqui, que é o primeiro à esquerda dessa linha, não é zero embaixo dele. Então, essa matriz não é uma matriz escada. Você vê que aqui não importa se esse aqui é o zero, o problema é esse elemento aqui, que era para ser zero e não é. Esse aqui não importa, a linha aqui continua zero. Esse aqui, que é uma das restrições aqui do problema, né? Essa segunda aqui tinha que ser zero ali. E agora como a gente verifica isso num programa? Esse aqui é um arquivo .cpp, um arquivo em C++, por isso que eu estou declarando aqui a biblioteca padrão de entrada e saída da linguagem C. E aqui é a mesma coisa, só que diferente, por isso que entrada de padrão, por isso que eu posso usar o scanf e o print aqui. E a diferença do C para o C++ é que eu posso iniciar uma variável que eu só vou usar dentro desse for mesmo aqui, já direto no for, não preciso declarar aqui em cima para ficar gastando mais memória enquanto não estiver usando. Não necessariamente preciso para esse exercício economizar memória, mas é interessante usar esse recurso aqui.
Então, e também eu posso usar os booleanos. Não preciso mais usar inteiros como booleanos. Eu posso usar direto booleano valendo true ou false. Aqui eu declaro, no caso, minhas variáveis. E aqui eu leio n e m, que é o tamanho da nossa matriz. Eu não vou criar uma matriz de n por m porque eu não preciso. Seria gastar muita memória desnecessária. Então eu vou ler elemento por elemento e verificar ele aqui dentro, já em tempo de execução. Então aqui no começo de cada linha, a primeira, essa aqui é uma abreviatura, para primeiro número à esquerda, ele começa como true, começa como verdadeiro, e o contador começa com 0. E aqui eu leio os elementos da linha, né? Eu leio cada coluna da linha. M aqui, J até menor que igual a N. Aqui eu leio o elemento e eu comparo, aqui já em tempo de execução, se o elemento é igual a 0 e se o primeiro à esquerda é verdadeiro. Não preciso colocar igual a true aqui, porque se isso aqui for verdadeiro, já vai devolver um verdadeiro. Então, por isso que tem condição E aqui. Se essas duas condições foram satisfeitas, contador mais. Caso não, caso o elemento seja o primeiro, por exemplo, o número diferente de 0 à esquerda, mais à esquerda, o elemento vai ser diferente de 0, não vai ser igual a 0, né, no caso. Só que o primeiro à esquerda ainda vai ser verdadeiro. Só que para entrar para o Conte C++, ele precisa que essas duas condições sejam satisfeitas, e não é. Então ele vai para o else. O primeiro à esquerda é igual a falso. E se ele ler se tiver mais um 0 nessa linha, se ele continuar lendo e tiver mais um 0, ele vai ler que elemento igual a 0, mas o primeiro à esquerda vai ser falso nessa linha. Então ele também não vai adicionar nada ao contador, não vai atrapalhar o contador. Por isso vai dar certo aqui na leitura da linha, né? E antes de terminar aqui, depois da leitura da linha, de começar uma nova linha, ele vai verificar se o contador é menor ou igual a index. Index começa com -1, porque se ele começasse com 0, ele dá conflito com o contador que começa no 0 a cada começo de linha. Então ele começa no -1 por causa da primeira vez que ele vai fazer essa verificação. Mas aqui no final de tudo mesmo, no final da linha, o index recebe o contador e depois o contador volta como 0. E aqui ele verifica se o contador menor ou igual a index. No caso, se a matriz for uma escada, isso aqui sempre vai dar mais. Só que isso aqui não vai, por causa... Isso aqui na verdade ele serve para verificar se a linha é composta apenas por zeros. Então, para entrar a variável OK, para entrar nesse if aqui, essas duas condições têm que ser satisfeitas. E se uma matriz for escada, essas duas condições nunca vão ser satisfeitas, apenas se não for. Aí entra aqui no OK igual a false, que o OK a gente serve aqui para verificar no final se a variável, se a matriz é escada ou não. Se o OK ele começa como true, então ele começa o programa valendo verdadeiro para OK, e se em algum momento ele verificar que se essas duas condições forem verdadeiras, ele vai entrar aqui e a matriz ela já não vai ser mais uma matriz escada. Então OK vai ser falso, e aqui ele vai continuar lendo. Se tiver mais algumas coisas para ler, ele vai continuar lendo, fazendo atribuição aqui normalmente. Só que quando ele chegar aqui no final para imprimir, ele vai verificar se OK é igual a verdadeiro. Não, mais uma vez, não precisa colocar igual a verdadeiro aqui, porque se for verdadeiro ele já vai colocar verdadeiro e vai imprimir S, e se não for verdadeiro ele vai entrar no else e vai imprimir N. Então, para ver se está tudo certo esse exercício, vamos testar lá no site do OBI.c++ aqui, né? Matriz escalada, vamos ver se está funcionando para todos os casos de teste.
e 100% no site da OBI, então funciona para todos os casos de teste, está correto o exercício. Esse aqui foi o exercício matriz escalada da OBI 2014.